nascido escravo, de servo arbítrio. A verdadeira igreja que não erra está oculta à vista dos homens. Esta é a minha resposta à sua declaração de que é incrível que Deus tenha ocultado um erro da sua igreja por tantos séculos e que o tenha revelado a quaisquer dos seus santos aquilo que nós reivindicamos ser a principal doutrina do Evangelho, o livre-arbítrio. Primeiramente, nós não dizemos que esse erro foi tolerado por Deus em sua igreja ou em alguns dos seus santos. A igreja é governada pelo Espírito de Deus e os santos são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. E Cristo permanece com a sua igreja até o fim do mundo. Mateus 28:20. E a igreja de Deus é o pilar e a base da verdade. 1 Timóteo 3,15. Essas coisas, digo eu, nós conhecemos, pois o credo que todos mantemos afirma: creio na Santa Igreja Católica, de forma que é impossível que a Igreja erre, mesmo no menor dos artigos. E mesmo que concordemos que alguns dos eleitos estejam fadados a errar durante toda a vida, mesmo assim, eles devem necessariamente retornar ao caminho certo antes que morram, uma vez que Cristo diz em João 10:28, ninguém as arrebatará da minha mão, as minhas ovelhas. Mas aqui está a tarefa, aqui está a labuta. Determinar se aqueles que você chama a igreja são a igreja, ou se, depois de estarem em erro durante toda a vida, foram trazidos de volta antes que morressem. Porque não segue imediatamente que, se Deus permitiu que todos aqueles a quem você cita, desde quantos séculos conforme você queira, e eruditos como eram, estivessem sem erro, logo Ele permitiu que a sua igreja errasse. Veja Israel, o povo de Deus, que em uma linhagem tão longa de reis, por um período tão longo de tempo, nem um único rei é mencionado que não tenha errado alguma vez. E no tempo do profeta Elias, todas as pessoas e todas as coisas na vida pública desse povo haviam caído em idolatria, de forma que Elias pensou que ficara só. 1 Reis 18:22. Contudo, embora reis, príncipes, sacerdotes, profetas e tudo o que poderia ser chamado o povo ou a igreja de Deus estavam indo para a perdição, Deus havia separado para si 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Mas quem os viu e quem assim sabia que eles eram o povo de Deus? Quem então, mesmo no tempo presente, se aventuraria a negar que, ocultos sob aquelas figuras marcantes, pois só são mencionados homens de cargos públicos e grande distinção, Deus tenha preservado para si mesmo uma igreja dentre as pessoas comuns e tenha permitido que aqueles outros perecessem, como ele fez no reino de Israel. Porque é característica de Deus dominar os homens escolhidos de Israel e matar os fortes, mas preservar a escória e o remanescente de Israel, como diz Isaías 10:22. O que aconteceu no tempo de Cristo, quando todos os apóstolos desapareceram? Mateus 26:31, 56. E ele foi negado e condenado pelo povo todo, e quase ninguém além de um Nicodemos, um José e um ladrão na cruz foram salvos. Esses foram então chamados povo de Deus? Eles eram um remanescente do povo, não foram chamados assim. E os que foram chamados não eram o povo de Deus. Quem sabe que o estado da Igreja de Deus por todo o curso deste mundo, desde o início, sempre foi tal que alguns foram chamados o povo e os santos de Deus,
mas não eram, enquanto que outros, um remanescente no meio deles, eram de fato o povo e os santos de Deus, mas nunca foram assim chamados, como testemunhas das histórias de Caim e Abel, Ismael e Isaque, Isaú e Jacó. Olhe para o tempo dos arianos, quando não mais que 5 bispos católicos foram preservados em todo o mundo e levados embora de suas sedes, enquanto que os arianos reinavam em todos os lugares, usando o nome público e serviço da Igreja. Não obstante, Cristo preservou a sua Igreja sob esses hereges, embora de tal maneira que estava longe de ser reconhecida e considerada como a Igreja. Debaixo do reinado do Papa, mostre-me um bispo deixando o seu cargo, mostre-me um concílio preocupado com as questões da piedade em vez das suas togas, sua classificação, suas receitas financeiras e outras ninharinhas profanas, as quais ninguém que não fosse insano poderia atribuir ao Espírito Santo. Entretanto, são chamados igreja, embora todos eles, pelo menos enquanto vivem assim, são reprovados e nada são, muito menos igreja. Contudo, mesmo debaixo da autoridade deles, Cristo preservou a sua igreja, mas não tanto como se a pudesse ter chamado igreja. Quantos santos você supõe que os asseclas da Inquisição, sozinhos, queimaram e assassinaram durante os últimos anos? Quero dizer, homens como John Hus, em cujo tempo, sem dúvida, viveram muitos homens santos no mesmo espírito. Por que você não prefere expressar admiração com isso, Erasmo, que desde o começo do mundo sempre houve mais talentos marcantes, maior aprendizagem e aplicação mais séria entre os pagãos do que entre os cristãos ou o povo de Deus? Pois o próprio Filho de Deus confessa que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Lucas 16:8. Qual cristão pode ser comparado a um Cícero sozinho, levando-se em conta o talento, aprendizado e diligência? O que então devemos dizer que impediu tais homens, de forma que nenhum deles foi capaz de se ater à graça? Pois eles certamente exercitaram o livre-arbítrio até o extremo dos seus poderes. E quem ousará dizer que não houve ninguém no meio deles que buscou a verdade com o máximo da sua aplicação? Contudo, podemos afirmar que nenhum deles a encontrou. Aqui você também dirá que é incrível que por toda a história Deus tenha deixado tantos homens grandiosos a si mesmos e permitido que eles lutassem em vão. Sem dúvida, se o livre-arbítrio fosse alguma coisa, ou se pudesse fazer alguma coisa, ele deveria ter existido e ter sido capaz de fazer algo naqueles homens. Em um exemplo, pelo menos. Mas ele não afetou nada o livre-arbítrio. Ou melhor, ele sempre trabalhou na direção contrária, para que, por meio desse simples argumento, se pudesse provar suficientemente que o livre-arbítrio não é nada, já que nenhum sinal dele pode ser produzido desde o princípio até o fim do mundo. Mas voltemos ao ponto. Quão surpreendente é se Deus permitir que todos os grandes da Igreja caminhem cada um em seu próprio caminho, quando ele permitiu que a todas as nações que caminhassem segundo os caminhos delas, como disse Paulo em Atos 14:16. A Igreja de Deus não é um lugar comum, meu caro Erasmo, como a frase a Igreja de Deus. Da mesma forma, os santos de Deus não são encontrados tão universalmente quanto a frase os santos de Deus. Eles são uma pérola e pedras preciosas que o Espírito não joga aos porcos. Mateus 7:6. Mas mantém-nas bem guardadas
como diz a Escritura em Mateus 11:5, para que os ímpios não vejam a glória de Deus. Caso contrário, se fossem reconhecidos por todos, como poderiam ser tão incomodados e afligidos no mundo como eles são? Como diz Paulo, se a sabedoria de Deus conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Não digo essas coisas como negando que aqueles que você mencionou são os santos ou a Igreja de Deus, mas porque se alguém negar, não se poderá provar que eles são santos, mas a questão fica completamente incerta. Por isso, um argumento baseado na santidade deles não é confiável o suficiente para a confirmação do dogma. Eu os chamo santos e os considero como tais. Eu os chamo e creio que são a Igreja de Deus, mas faço isso pela regra do amor, não pela regra da fé. Isso porque o amor sempre pensa bem de todos e não suspeita de outro, mas crê e pressupõe o melhor a respeito dos seus próximos. A qualquer um que foi batizado chama santo, e nenhum mal é feito se um erro cometido, pois está na natureza do amor ser enganado, ser exposto a todos os usos e abusos de todos os homens, mas o servo geral dos bons e dos maus, como servo geral dos bons e dos maus, dos fiéis e dos infiéis, dos verdadeiros e dos falsos, sempre igualmente. Mas a fé é diferente. A fé não declara que ninguém é santo, a menos que a pessoa seja declarada assim por meio de um julgamento divino, porque está na natureza da fé não ser enganada. Portanto, embora todos nós devêssemos ser considerados santos uns pelos outros pela regra do amor, ninguém deve ser decretado santo de acordo com a lei da fé, como que para fazer isso, disso um artigo de fé de que esta ou aquela pessoa é santa. Esse é o jeito em que o inimigo de Deus, o Papa, coloca-se no lugar de Deus, 2 Tessalonicenses 2:4, e canoniza homens da sua própria facção, que ele não conhece, como santos. Tudo o que eu posso falar a respeito desses santos de vocês, ou melhor, nossos, é que, como eles discordam uns dos outros, deveriam ter seguido o que falasse melhor, isto é, contra o livre-arbítrio e em defesa da graça, enquanto aqueles deveriam ter sido ignorados, pois por causa da enfermidade da carne, deram testemunho para a carne em vez do espírito. Semelhantemente, no que tange aqueles que não são consistentes consigo mesmos, as passagens deveriam ter sido selecionadas e mantidas onde eles falam sob a influência do Espírito Santo, e aqueles que pendem para a carne deveriam ser ignorados. Essa é a coisa adequada para um leitor cristão fazer, como a besta que tem unhas fendidas e que rumina, Levítico 11:3. Da forma que é, por falhar em exercer julgamento, nós engolemos tudo indiscriminadamente, ou o que é pior, por causa de uma perversão de julgamento, nós jogamos fora as melhores partes e aceitamos as piores dos mesmos autores. Então, anexamos a essas piores partes o título e a autoridade da santidade do autor, que são merecidos somente pelo que há de melhor nele, e não por causa do Espírito Santo apenas, não por causa do livre-arbítrio da carne.